Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Nesse iniciozinho de live, o Instagram vai avisando as pessoas à medida que elas entram. Oi, Eliane, tudo bom, querida? Oi, Thaís. Elizabeth Serrano. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá chegando já o final de ano, né? Hoje eu programei fazer uma live sobre como é que eu uso a termografia para o diagnóstico de problemas nas unhas dos pés, micose de unha e tal. Esse tema eu escolhi porque, na realidade, para mim representou como uma jornada, na realidade, porque eu queria entender do porquê das pessoas terem tanto fungo nas unhas dos pés e por que tanta dificuldade de tratar. Então, por isso que eu comecei a investigar, porque eu queria entender o que estava acontecendo com os pacientes, né? Eu pesquisando, eu vi que eu queria entender a parte de circulação, se tinha alguma coisa no pé que deixava mais sensível a ter micose de unha. E foi assim que eu acabei entrando num curso, procurei um curso, uma especialização na USP, em São Paulo. Essa especialização é uma especialização de termografia e termologia, vinculada ao serviço de neurologia da USP. E como o nosso grupo foi um grupo muito bacana, eu era a única dermatologista nesse grupo. Então, além de eu aprender uma opção de coisas de termografia, né, de termografia médica, eu também aprendi uma opção de coisa de outras áreas, de outras especialidades. Porque a medicina, à medida que foi passando os anos, foi ficando muito setorizada, muito especializada. A gente acabou dividindo o corpo humano nos vários sistemas e aí a gente acabou perdendo um pouco o fio da meada, né? Boa noite, Eliane. Para quem não sabe, essa expressão de fio da meada, antigamente eu fiz uns trabalhos manuais na época da adolescente. Essa expressão fio da meada é o seguinte: a gente comprava umas meadas grandes assim, de lã ou de linha, e depois a gente tinha que enrolar elas para poder não perder o fio da meada, para a gente entender que a gente ia usar aquele fio até o fim. Então, para mim, a termografia funcionou como isso. Eu fui puxando o fio e encontrando novos caminhos. E eu acho que isso é que é legal na nossa vida, a gente está sempre procurando novos caminhos. Haja vista essa pandemia incrível que a gente ainda está passando por ela, né? Então, é importante a gente estar sempre procurando novos caminhos. Então, a minha maneira de procurar novos caminhos nessa época foi fazer esse curso de termografia em São Paulo, que foi espetacular e continua sendo muito bom. A gente tem grupo de discussão no WhatsApp, a gente tem aulas periódicas. Eu também já dou aula sempre que sou convidada na especialização de dor do Einstein, na especialização da PUC aqui do Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa que me acrescentou bastante. Para a dermatologia, o objetivo inicial foi pesquisar essa questão dos pés. A gente sabe, por causa da estatística, que pessoas com mais idade têm mais dificuldade de tratar micose de unha. E aí, escrevendo capítulos para livros sobre esse tema, foi que eu percebi que a maioria dos trabalhos estatísticos de micose de unha são feitos vamos dizer assim, trabalhos multicêntricos feitos em vários centros, né, com mais de 10 mil pessoas. Geralmente eles são feitos em casas de repouso para veteranos. Então, nesses lugares tem pessoas com mais idade.
O que eu vejo na prática é que a micose de unha, a partir da idade adulta, ela afeta todo mundo. A diferença é que o indivíduo que tem mais idade, ele só tem aquilo há mais tempo e que foi feito às vezes vários tipos de tratamentos diferentes e não surtiu efeito. Então, quando a gente começa a estudar a termografia, a gente percebe que a termografia faz o seguinte: ela capta a temperatura e ela faz um mapa de temperatura, no caso da micose de unha, né, a investigação dos pés. Então, é um mapa de temperatura dos pés. Esse mapa de temperatura, o que ele está fazendo? O que a gente faz? A gente está mapeando a circulação sanguínea, o controle dessa circulação de sangue. Então, várias coisas interferem nessa circulação. 90% do fluxo sanguíneo que vai para os membros inferiores é só para regular, vamos dizer assim, uma reserva técnica, tá? Regular o volume de sangue que a gente precisa. 10% só desse sangue é que vai irrigar as regiões. Então, o interessante é que a gente fala que o idoso tem uma circulação ruim e tal, mas não quer dizer que não tenha sangue. Essa dinâmica da circulação é que está prejudicada. Então, se 90% do volume de sangue que está nas pernas é só para controlar, ser um local de reserva para controlar o fluxo de sangue no corpo todo, então as pessoas não deviam ter problemas circulatórios nas pernas, é isso? Só que não é isso que acontece. Então, para que a gente tem essa reserva de sangue? Quando a gente está, sei lá, na rua, em algum lugar, você precisa dar uma corridinha para atravessar ou para pegar um ônibus ou sei lá o quê. Então, você passa da fase de repouso para uma caminhada rápida ou uma corridinha. Da onde vem aquela irrigação sanguínea? Vem dessa reserva técnica que estão nos membros inferiores. Então, precisa que as artérias, as veias estejam funcionando bem para que essa reserva técnica seja de fácil alcance. Por outro lado, como que essa reserva é controlada? Ela é controlada pelos nervos periféricos. Então, a gente tem uns nervos que parecem uma fiação, né? É como se fosse uma fiação elétrica. Nos nervos a gente sabe que passa impulso elétrico. Então, essa fiação elétrica ela é responsável por dilatar os vasos e contrair os vasos. Então, esse trabalho de contração e dilatação dos vasos é feito especificamente por uns nervos fininhos que compõem a cadeia dos nervos periféricos, fibras finas, que também são responsáveis pelo controle, a captação da sensibilidade profunda, da sensibilidade do tato, da sensação de dor. E aí ele pode esfriar ou aquecer. Então, esses nervos fininhos nos pés e nas mãos, quando a gente entra num ambiente frio, os vasos se contraem e a gente fica logo com o pé gelado ou a mão gelada. Por quê? Porque a gente tem esses nervos periféricos que fazem esse controle da circulação de sangue, tá certo? Então, o que eu queria quando eu comecei a estudar a termografia? Eu queria entender o que acontecia ali. Falei, gente, eu preciso entender isso. E não adianta a gente querer fazer um exame grosseiro, assim, tipo um ultrassom com Doppler, porque você acaba pegando vasos um pouquinho mais grossos. Então, quando a gente vai fazer um exame para investigar varizes, para investigar artérias nos membros inferiores, esse exame pega vasos um pouquinho maiores, sabe? Em vez de pegar aquele vaso que é da grossura de um fiozinho de cabelo que a gente tem bem na superfície da pele, ele já pega vasos mais grossos. Isso acontece quando a gente faz, por exemplo, o exame clínico, quando a gente examina os pés da pessoa. Uma das técnicas que a gente aprende é palpar o dorso do pé e sentir uma artéria que passa no dorso do pé, que é a artéria pediosa.
Mas tem pessoas que têm esse pulso dessa artéria presente ou ausente e a gente fica, cadê o resto? Entendeu? Fica uma área mais para a ponta dos dedos que a gente não entende o que está acontecendo. Esse fluxo sanguíneo das pernas, ele também varia de acordo com a posição. Então, se a gente está deitado, se a gente está sentado, se a gente está em pé, a quantidade de sangue que vai para essas regiões varia também. E aí, estudo de fisiologia anterior e nos mostra o seguinte, que quando a gente faz a mensuração da temperatura da planta dos pés e do dorso dos pés, a gente tem a noção de como está o fluxo sanguíneo nessas regiões. Então, eles mediram pessoas normais e aí avaliaram o seguinte, bom, sentado a gente tem uma quantidade de fluxo sanguíneo, isso comparado com temperatura. Deitado é de outro jeito, em pé é de outro jeito. Então, a gente tem uma grande variedade de circulação sanguínea, desde que aqueles nervozinhos fininhos estejam funcionando bem. Então, o que acontece? Bom, eu no início pensei que eu ia examinar só o dedão do pé, que é onde tem o fungo mais frequentemente. E a minha monografia de conclusão do curso foi justamente essa avaliação anatômica dos pés. Quando a gente lê artigos de microcirurgia é uma área dentro da cirurgia que faz a recomposição de tecidos. Então, o cirurgião trabalha com microscópio, ele vai juntando os pedacinhos para poder fazer uma reconstituição. Como no caso de um problema assim traumático, um acidente, uma coisa assim, para ele recompor a extremidade do pé ou da mão, a área que for, ele precisa ligar os vasos sanguíneos. Para fazer isso, eles têm que entender muito de circulação, porque se ele não entender como que funciona aquela região, ele não vai conseguir reconstituir bem. E aí, 75 mais ou menos, é um grupo de anatomistas e que fazem microcirurgia, fizeram um mapeamento funcional tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Então, a gente tem unidades anatômicas que junta a artéria, junta a veia, junta os nervos, a musculatura, tudo para formar aquela região. Que de nada adianta ligar um circuito com outro se eles não estão casando com a função do local. E aí, mais adiante, grupos na Europa que trabalham com termografia começaram a investigar com a termografia como era essa distribuição do sangue em várias pessoas diferentes. Então, se a gente tem um exame de termografia sempre mensurado da mesma maneira, e no nosso caso, no nosso grupo, a gente faz geralmente com a pessoa ajoelhada numa cadeira ou deitada, que aí você não tem a circulação para baixo dos pés, né? Você sempre padroniza, faz do mesmo jeito, é possível você comparar uma pessoa com a outra. E aí no consultório, gente, estou complicando demais, não estou explicando como é que isso chegou no meu consultório de dermatologia. Isso chegou da seguinte maneira: como no nosso grupo tinha ortopedista, fisioterapeuta em algumas áreas, neurologista, quer dizer, toda uma multiplicidade de profissionais que deram aulas sobre as suas respectivas áreas, eu pude fazer a conexão dessas áreas com a dermatologia. Então, hoje em dia, quando eu atendo uma pessoa com queixa de micose de unha nos dedões dos pés, que é o local mais comum, aquela micose de unha que já tomou uma opção de remédio, já fez uma opção de coisa e não melhorou, eu faço sempre o exame termográfico. Essa questão do tratamento é interessante, porque estatisticamente, quando a pessoa toma um remédio via oral para micose de unha, o índice de sucesso
na melhor das hipóteses, é em torno de 50%. Quando a pessoa passa algum medicamento na unha, o índice de sucesso é em torno de 10 a 12%. Isso sim, em grandes grupos. Então, o universo de pessoas com problemas de micose na unha que não resolveu é muito grande. Tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo naquela região, do porquê daquela pessoa ter aquele problema e não conseguir resolver, tá certo? Uma coisa que eu percebo com muita frequência é a parada de crescimento da unha. Essa parada de crescimento, ela pode ser tanto por problemas de circulação local, mas existe uma coisa que os grupos de fungo fazem, que é impedir o crescimento da unha. Então, os fungos se unem em grupos de vários tipos de fungo e bactérias diferentes, fazem uma coisa que a gente chama tecnicamente de biofilme, que nada mais é do que uma maçaroca de matriz, como se fosse uma cola dessas de colar papel, a cola branca de colar papel, e ali está misturado uma porção de coisas. Essa estrutura, ela produz substâncias que impedem o crescimento da unha, bloqueiam a ação das células de defesa locais. Então, as células não migram para matar os fungos. É uma forma de defesa desse tipo de biofilme. Muitas vezes a gente vê esse tipo de biofilme clinicamente, porque eles aparecem como que a gente chama de dermatofitoma, que é esse bolão de fungo fazendo esse biofilme. Uma outra coisa interessante também é que a dermatologia clínica, ela não acompanha a evolução da microbiologia. Então, a microbiologia, o exame mais detalhado só dos fungos, quando a gente começa a conversar com outros pesquisadores e ler artigos científicos de várias partes do mundo, a gente entende o seguinte, que nos climas quentes, sobretudo nos climas tropicais, a gente tem uma alta umidade e uma alta temperatura. Então, a gente tem uma variedade maior de fungos. Fungos patogênicos, porque a gente tem uma enormidade de fungos que não causam doenças, tá? Então, no nosso meio, é como se a gente tivesse também, como em países asiáticos, a gente tem trabalhos de microbiologia de fungos, mostrando que aqui a gente tem uma variedade muito maior de fungos, assim como nos países asiáticos, cuja a temperatura também é alta e o clima é mais para tropical. Quando a gente prescreve um medicamento via oral ou tópico, a gente está tratando, na maioria das vezes, um grupo pequeno de fungos, cerca de um pouco mais de meia dúzia de fungos, que são comuns no nordeste dos Estados Unidos. Então, a região nordeste dos Estados Unidos, eles fazem trabalhos periódicos com grandes grupos de pacientes, identificam um determinado número de fungos e os medicamentos são desenvolvidos em cima desse grupo de fungos. Só que eles não são eficazes, não têm efeito nenhum para outros tipos de fungos ou agentes patogênicos ou bactérias. Eu estive em New Orleans, se eu não me engano, acho que foi em 2014, para dar uma aula e tive a oportunidade de assistir uma aula fantástica de um professor aposentado, chefe da cadeira de dermatologia lá de New Orleans, a Universidade da Louisiana, e ele comentou coisas muito interessantes, entre elas que a medicina tropical, ela deveria ser mais desenvolvida lá na região da Louisiana, que é um lugar quente, é um lugar úmido, quer dizer, existe uma maior quantidade de agentes patogênicos
e que uma maior variedade e uma pobreza muito grande do tipo de medicamento que a gente tem disponível para tratar. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que já se arrasta por muitas décadas. Para se desenvolver um novo antifúngico, se leva mais ou menos uns 10 anos. Hoje em dia, a microbiologia já tem como identificar o tipo de fungo que a pessoa tem, fazer análise bioquímica para saber se aquele fungo é patogênico. Mas, infelizmente, essa análise não chegou nos laboratórios comuns. Então, os laboratórios de análise clínica aqui do Rio de Janeiro não são capacitados para identificar todos os tipos de fungo que a gente pode encontrar numa unha. Então, recentemente, ano passado, eu tive uma cliente que teve um fungo nas vias aéreas. Ela estava acompanhada com um pneumologista e foi necessário o envio do material para os Estados Unidos para identificar qual era o agente que estava contaminando as vias respiratórias e o pulmão para ela poder ser tratada. Então, em ordem de grandeza, se uma patologia respiratória, a gente não tem esse exame aqui no Brasil, a unha então está lá no final da fila. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar nesse diagnóstico e, ao mesmo tempo, melhorar o nosso tratamento? Em primeiro lugar, eu quero entender o que está acontecendo, porque o que aconteceu com aquele pé? Por que aquela pessoa tem fungo naquela unha e uma outra pessoa com a mesma faixa etária, às vezes convive na mesma casa, não pega fungo? Tá certo? Então, isso é uma curiosidade minha e eu acho que é uma curiosidade que também chega a outros colegas dermatologistas, como a doutora Fátima Pires, que está aqui, o Tadeu, que faz ultrassonografia, os pacientes aqui, a Elizabeth Lordello, Elizabeth Serrano. Isso é uma curiosidade de todos nós, saber por que isso está acontecendo. Muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa externa. Ah, meu Deus, usei um sapato fechado, foi isso que aconteceu. Gente, muita gente anda de sapato fechado e não tem fungo nas unhas. Então, o que eu faço com a termografia? O que é o possível de eu fazer? É possível fazer um exame que é relativamente simples, desde que você conheça a parte clínica, para investigar melhor o pé. Então, quando eu faço o mapeamento termográfico da planta do pé, eu já tenho ideia de como aquela pessoa pisa. Porque no pé a gente pisa primeiro com o calcanhar, depois a gente transfere o peso para o médio pé, depois para a ponta do dedo. Quando eu faço a termografia, eu percebo como é a pisada daquela pessoa. Muita gente tem torção nos pés e faz o apoio maior nos dedões, por exemplo, tá? Às vezes o apoio é aqui na parte anterior. Então, já essa questão ortopédica, a gente já tem uma pista. E aí, quando você encaminha para um ortopedista, para um fisioterapeuta, ele vai detalhar mais isso. Muitas vezes precisa usar uma palmilha para melhorar aquela pisada e a unha voltar a crescer. Porque se ela tiver sempre um traumatismo apertado na ponta de um sapato, porque a pessoa pisa mal, ela vai ter mais dificuldade de tratar qualquer problema que tenha na unha, porque essa unha não vai crescer com um ritmo normal, tá certo? Uma outra coisa que eu acho fundamental e que me surpreendeu muito é que, fazendo o exame, eu tenho um teste que chama-se Cold Stress Test, que é um teste de estímulo ao frio, em que a gente avalia o quê? A gente avalia a capacidade do pé de aquecer depois que a gente esfria. É um teste simples, eu coloco 1 minuto o pé a 15 graus, depois eu retiro aquele estímulo frio, espera 10 minutos e repete a imagem. O que acontece quando a gente esfria o pé, ou esfria a mão, ou esfria qualquer região do corpo?
gradativamente aquilo vai reaquecendo novamente, porque quando a gente está com frio numa região, a tendência do corpo da gente é querer reaquecer. Esse comando para o reaquecimento, ele é feito pelas fibras fininhas que dão esse controle dos vasos sanguíneos. E aí, esse exame foi um exame que foi validado, isso não é da minha cabeça, isso foi uma tese de doutorado da doutora Luciane Balbinot, ela levou 5 anos fazendo esse teste. Ela é fisiatra e neurofisiologista, então o que ela entendeu? Que se com esse teste haver uma diferença de temperatura entre os dedos acima de 0,4 graus, então essa pessoa é portadora de uma neuropatia de fibras finas. Quer dizer, existe essa dificuldade, então, de fazer esse controle de melhorar o fluxo sanguíneo ou fazer a constricção, a redução do volume sanguíneo para os pés. E aí, o que tem de interessante? Então, essa neuropatia começa como? Do nada? Eu sempre falo nas minhas aulas que o diabetes é uma das causas principais. Então, o indivíduo com diabetes tipo 1, mas principalmente o diabetes tipo 2, é a primeira causa, digamos assim, a mais importante, que é a causa metabólica. Entre essas causas metabólicas, além do diabetes, a gente pode ter problemas de tireoide, paciente com problema renal também, pode ter problema circulatório, deficiência de vitamina B12, mas isso também pode ser causado por neurotoxicidade. E foi por isso que eu coloquei na chamada da live a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um potente neurotóxico, não só para esses nervos fininhos, como para o sistema nervoso central. Pela história que eu tenho feito das pessoas, o que eu tenho conversado com as pessoas, na ausência de um diabetes, um pré-diabetes, o que eu tenho visto forte como neurotoxicidade é a bebida alcoólica. Então, no caso dos homens, o mais frequente, assim, no meu consultório, porque o médico que está frente a frente com o paciente é que a gente está antecipando, às vezes, muita coisa que depois de muito tempo que vai ser publicado na literatura mundial. Então, o que eu vejo aqui no Rio é aquele padrão: o indivíduo só faz exercício no fim de semana, quando vai jogar bola, e vai comer um monte de churrasco e tomar um bocado de cerveja. Então, essa história, inclusive pacientes, pessoas jovens, eu tenho pacientes na faixa de 30 anos com síndrome metabólica, com pré-diabetes, por causa desse estilo de vida de abuso de álcool e comida inadequada. Então, quando a gente faz a termografia e já encontra uma alteração, se o indivíduo for jovem, aquilo estiver começando, ele ainda não tiver um diabetes tipo 2 bem definido, aquilo é reversível. À medida que vai passando o tempo, vai se tornando irreversível. E a gente há de convir que esses nervos, eles não só estão dando controle daqueles vasinhos fininhos nos pés e nas mãos, eles fazem um controle de outros lugares. Então, por exemplo, a inervação que a gente chama de autônoma, que na pele dá a sudorese, e na parte cardiológica controla o coração. Então, quando você está abusando de bebida alcoólica, você não só pode afetar de maneira direta os nervinhos finos das extremidades, mas o coração e o sistema nervoso central. Então, é o que ajuda a agravar quadros de ansiedade e depressão, porque o álcool é um potente neurotóxico do sistema nervoso central. E eu, hoje em dia, posso dizer com certeza para vocês que não há dose segura de bebida alcoólica. Então,
Se a gente vê numa pandemia como a gente está vendo hoje, o que emergiu, quer dizer, algumas pessoas, muita gente ficou em casa, tá certo? Para se resguardar, para se preservar. Mas o que emergiu desse mar de lama da pandemia? O problema da bebida alcoólica. Quando a gente vê essas aglomerações enormes nos bares aqui no Rio de Janeiro, a gente para refletir, e eu também converso para saber por que a pessoa vai para o bar. Não adianta dizer que é para encontrar com os amigos, porque a gente sabe que tem gente que sai sozinha porque os amigos não querem ir lá ficar bebendo no bar. Então não é para encontrar amigo, é para beber mesmo. Então o problema da neurotoxicidade em função do álcool é um problema presente e ele vai ficar de herança depois que a gente conseguir controlar essa pandemia com as medidas preventivas e o auxílio das vacinas. Além disso, a gente tem uma série de infecções que também podem dar lesão nesses nervos finos. Aqui no nosso meio, principalmente Baixada Fluminense, a gente tem muitos casos de hanseníase, entre outras infecções. Doenças imunológicas, doenças hereditárias, doenças neurodegenerativas, idiopáticas, quer dizer, tudo coisa que são menos frequentes no universo como um todo. Então, quando eu faço essa avaliação do pé, eu tenho assim esse cuidado especial de identificar a neuropatia de fibra fina. Eu tive até um caso bem interessante ano passado, que quando eu examinei os pés, o pé era quase normal, mas o pé direito, os dedinhos eram um pouquinho mais flexionados. E quando eu fiz o exame de estímulo ao frio, apareceu a questão da neuropatia periférica. Então era uma pessoa que costumava beber bebida alcoólica, tipo assim, uma taça de vinho no jantar, vamos dizer assim, e que tinha uma alimentação desregrada ao longo da semana, porque estava ocupada, porque não tinha tempo de comer, etc e tal. Então já estava começando com a hemoglobina glicada, começando numa curva, porque o laboratório manda todas as hemoglobinas glicadas, que é a glicose ligada nas hemácias, ao longo dos anos. Então a gente via que aquela curva estava subindo. Então aquela pessoa, além do consumo de bebida alcoólica, estava com uma curva de hemoglobina glicada em ascensão. Eu encaminhei então ela para o neurologista confirmou o diagnóstico, porque fez os outros exames. E o que eu fiz de tratamento? Eu uso um laser, que é um laser de neodymium-YAG, que é um laser que faz uma fotobiomodulação. Essa fotobiomodulação, com este comprimento de onda, ele melhora a circulação da ponta dos dedos. E existem trabalhos científicos que indicam que eles melhoram também esses nervos fininhos. Então, eu já tenho alguns pacientes que eu fiz essa curva de recuperação de temperatura antes e depois do tratamento com o laser, e a gente percebe então que há uma melhora. Então ele é um coadjuvante do tratamento, é uma coisa que a gente faz junto. Então, melhorando a circulação, ele também estimula as mitocôndrias das células, então ele estimula o crescimento das células das unhas, e a unha então começa a crescer de novo. Como é que a gente mede isso? Eu faço a onicoscopia antes e após um mês. E aí, quando tem uma parada de crescimento, existe uma depressão na unha, e a gente medindo isso no mês seguinte, eu vou ver se realmente aquilo fez efeito, tá? Porque as respostas nos tratamentos, elas são como uma curva de Gauss. A gente tem uma ponta que tem melhoras fantásticas, tem uma outra ponta que não melhora, e tem aquele meião ali que tem uma resposta de pelo menos 20% em 30 dias, que é uma média, tá? Então, o que é interessante nisso tudo? É que a termografia é um exame simples,
mas que a gente pode muito agregar no diagnóstico dos problemas nos pés. Então dá para a gente ter um panorama junto com o exame clínico e a gente melhorar bastante esse diagnóstico. Essa semana eu recebi uma série de perguntas no nosso grupo de WhatsApp, o Renove Sua Pele, e eu acredito que eu já tenha respondido a maioria delas aqui enquanto eu estava falando. Eu não parei para olhar e tudo, mas acredito que a maioria eu já respondi. Então tem perguntas sobre o diabetes, tem uma série de perguntas sobre calçados fechados. Aqui fala, tem uma pergunta interessante também que eu ainda não respondi, é sobre a recidiva, quer dizer, quando melhora e aí aquilo volta novamente. Alguns aspectos eu acho importante comentar. A gente precisa também cuidar dos sapatos, e aí eu passo para usar em casa o pó antifúngico para ir cuidando do sapato, para diminuir aquela umidade que fica da sudorese e que facilita a multiplicação dos fungos. Então, cuidar do sapato com pó é legal porque absorve a umidade e ao mesmo tempo vai matando aos poucos os fungos. E outra coisa também interessante é que não se deve compartilhar esmalte com ninguém. Então, às vezes a pessoa está com aquele fungo, já aconteceu isso lá no consultório, eu faço tratamento, as unhas todas ficam boas. Eu estou lembrando até de uma cliente que fez tratamento com quimioterapia, a quimioterapia afeta muito as unhas, então a gente fez o laser, aquela unha melhorou, aquele aspecto alterado, melhorou o fungo, mas depois de um certo tempo, uns meses depois, começou a aparecer novamente. E embora eu tenha dito que era para jogar todos os esmaltes fora, essa pessoa tinha uma coleção de esmaltes que ela usava no período que estava com as unhas doentes para cobrir aquelas unhas, e provavelmente o que aconteceu é que ela se contaminou com o que a gente chama de fômites, que são fontes onde o fungo pode estar presente. Então houve uma recontaminação. Que mais? O Henrique também perguntou se existe o tratamento para onicólise. A onicólise é o descolamento da unha do leito ungueal. Então, geralmente, o que eu penso? Eu acho que o ideal é esperar a unha crescer. Esperar a unha crescer, porque aí ela já vai crescendo normal. A maioria dos casos acontece isso. E é interessante que quando a gente faz o laser na unha, eu gosto de acompanhar até pelo menos 1 ano de tratamento. E às vezes a gente vê umas unhas bem alteradas, em volta do dedo, tudo inchado, e aquilo vai desinchando e a unha vai voltando para o seu leito ao longo do tempo. É um tratamento assim bem legal. Pode não resolver tudo, mas eu acho que é uma opção bem bacana. E o tratamento é um tratamento que a gente chama de inespecífico, porque ele não é só para um tipo de fungo, ele ajuda o organismo a crescer, fazer crescer aquela unha para ir desbloquear aquela parte circulatória ali que está bloqueada por questões de traumatismo, por diabetes e tal, tá certo? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu vi uma outra pergunta ali que eu lembrei de um outro caso. Paciente com diabetes tipo 1, na Europa, o grupo do Dr. Ring e tem uns outros grupos que estudam pé diabético, eles avaliam, fazem a termografia para ver se o calçado está causando pressão em determinado ponto do pé. Porque a gente sabe que paciente diabetes tipo 1, sobretudo aquele que não está bem controlado, ele pode, quando calça um calçado mais apertado, às vezes tem uma costura dentro, às vezes tem um ressaltozinho dentro do sapato, naquele lugar que faz a maior compressão, ali pode fazer uma úlcera, uma feridinha.
E aí você vai dizer assim, ué, mas por que o diabético não percebe? Porque a neuropatia de fibra fina deixa aquele pé dormente. Então a pessoa perde a sensibilidade, não sente nenhum pé doer direito. E aí quando você faz a termografia, você registra aonde aquilo está fazendo mais pressão. E aí você dá aquele mapa, olha, aqui nesse local, você pode ser bem preciso, tem uma compressão aí. Tem um cliente meu que tem diabetes tipo 1, ele fazia o controle do diabetes dele, mas ele ainda estava tendo baixa de glicose à noite. Então eu sugeri que ele usasse aquele controle que agora tem automático, porque aí ele tinha condição de fazer uma curva melhor da glicose dele e ao mesmo tempo ele era corredor. Eu sugeri então uma modificação no calçado para aquele ponto não sofrer tanto, tá? Outra coisa que eu uso para pé, a termografia, é para caso de infecção, porque infelizmente aqui no nosso meio é comum as pessoas tirarem as cutículas. E aí quando remove a cutícula, remove a proteção. Se for grávida, se for pessoa já com uma certa obesidade ou diabetes, essa remoção da cutícula ela traz mais risco porque facilita a entrada de bactérias e fungo ali. Então eu faço a termografia só para decidir se eu vou usar só uma medicação local e vai ser o suficiente ou se eu vou precisar de passar um antibiótico via oral. Gente, eu acho que hoje eu falei pra caramba. Eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas. E tem algumas perguntas que estão um pouco assim redundantes, mas eu acho que o ideal é dar um panorama geral, né? Não é esgotar o assunto, porque inclusive em outras conversas a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Então eu agradeço bastante a participação de vocês. Eu espero que essa live tenha acrescentado alguma coisa. E ainda não resolvi se eu vou fazer live no dia 25, não. Se houver interesse de vocês, eu faço, tá bom? Eu acho que falar de bebida e comida e falta de alimentação adequada nesse período talvez não seja o mais politicamente correto, né? Porque tá todo mundo aí querendo engordar e comer à vontade no Natal e no Ano Novo, mas esses hábitos alimentares e hábitos de se intoxicar com álcool, às vezes são hábitos familiares e a gente às vezes pensa assim, na minha família tem muito diabetes. Não, não tem muito diabetes. Tem muita gente bebendo e comendo demais. Então, eu acho que uma vida um pouco mais regrada é legal porque melhora a qualidade de vida e faz com que a pessoa chegue a uma idade de 60, 70 anos, até mais, com uma boa qualidade de vida sem precisar muitas vezes de tomar um caminhão de remédio. As complicações desse fato dessa vida desregrada, que é a síndrome metabólica, elas vão cada vez se agravando mais e não adianta pensar assim, já estou velho, então não adianta fazer nada. Não, não é assim. Se a gente puder cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, eu acho que isso ainda é uma boa coisa, mesmo que você tenha algum outro tipo de doença, por algum outro motivo qualquer. A evolução, a resolução do problema vai ser bem mais interessante, mais rápida do que quando a pessoa já tem uma qualidade de vida ruim porque criou aquela qualidade de vida ruim. Então não faz nem um pouco mal comer frutas, legumes, comer menos carboidratos de absorção rápida, cheio de farinha de trigo branca, cheio de açúcar e caramelos e por aí adiante, e se entupir de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela não precisa a pessoa beber até cair. A sensibilidade de neurotoxicidade, ela varia de pessoa para pessoa, e o ideal o default é o seguinte, é não beber nada. Isso que é o ideal.
Mas se a gente estiver numa comemoração, com opção de gente, tomar uma tacinha de alguma coisa de vez em quando, é válido. O que não é válido é entupir bar bebendo ou beber uma garrafa de vinho todo dia, porque a mídia diz que beber vinho é chique. Tudo aquilo tem álcool. Álcool é neurotóxico. Ponto. Se alguém me disser, me provar que álcool não é neurotóxico, eu mudo de ideia. Mas por enquanto ainda não mudei, não. Tá bom? Então, ainda não sei se eu vou fazer dia 25, mas eu espero, então, a sugestão de vocês, tá bom? Muito obrigada. Um sábado maravilhoso para vocês, um domingo maravilhoso para vocês. Eu faço essa live com o maior amor. Eu geralmente na véspera nem durmo direito, fico sonhando com isso, porque eu não faço um roteiro pré-determinado. Para mim é como se vocês estivessem conversando comigo durante uma consulta. É assim que eu converso com vocês. Tem algumas pessoas aqui, como a Elizabeth, que sabe que eu converso assim com vocês. Eu gosto de explicar, eu gosto de que as pessoas entendam, que tenham um pouco mais de conhecimento para poder facilitar o cuidado com a nossa saúde, porque parte da responsabilidade com a nossa saúde é nossa mesmo, não é só do médico não. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, é uma responsabilidade que é dividida entre a pessoa e o médico. Então, um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem participar do Renove Sua Pele para mandar perguntas, eu ou a Thaís Paixão pode mandar o link para vocês, ou vocês podem mandar perguntas no direct também, tá bom? Que eu vou ter o máximo prazer em responder. Um abraço grande, Tadeu, Enali, Lúcia Simon. Não sei se eu esqueci de mais alguém. Deixa eu ver. Enali tá aqui, a Eliane, Rita. Oi, Rita. A Fátima. Nossa, tem séculos que eu não vejo a Fátima. O Hugo. Francisne. Então, agradeço a todos vocês e agradeço aos que vão ver depois esse vídeo no IGTV ou no YouTube. Um abraço grande, tá bom? Tchau, tchau.